Você já percebeu como algumas pessoas têm um desconforto quase físico quando alguém diz que vai visitá-las? Enquanto a maioria adora receber amigos ou familiares em casa, elas inventam desculpas, adiam ou até evitam o assunto como se estivessem protegendo um território sagrado. À primeira vista pode parecer antissocial, snob ou até egoísmo, mas por trás dessa resistência muitas vezes existe uma teia de emoções e experiências que poucas pessoas entendem. Antes de julgar, é importante dizer: não há nada de errado em preferir a solidão do seu espaço. Nem todo mundo precisa de interação constante para se sentir completo. Algumas pessoas simplesmente recarregam as energias no silêncio, e a ideia de ter alguém dentro de casa pode soar como uma invasão de privacidade, mesmo que bem intencionada. Mas se a gente cavar um pouco mais fundo, vai encontrar razões que vão muito além de não estar afim. Talvez na infância a casa não tenha sido um lugar seguro. Pode ser que tenham crescido em ambientes onde visitas significavam tensão, brigas entre os pais, críticas veladas, a obrigação de performar felicidade. O cérebro aprende: se pessoas em casa trazem dor, melhor mantê-las do lado de fora. Ou então, talvez tenham sido crianças superprotegidas, onde qualquer visita era um evento estressante, cheio de regras. Não toque nisso, fale baixo, comporte-se. Com o tempo a casa vira um refúgio inviolável, e a ideia de abrir as portas desperta uma ansiedade difusa, como se estivessem quebrando uma regra não dita. Outra possibilidade é que essas pessoas associem receber visitas a trabalho. Não o trabalho de limpar ou arrumar, embora isso também conte, mas o trabalho emocional de ter que entretê-las, garantir que estejam confortáveis, fingir que está tudo bem mesmo quando não está. Para quem já carrega o peso de ser o anfitrião perfeito, a perspectiva de uma visita pode ser exaustiva. É como se, no fundo, elas pensassem: se eu deixar você entrar, vou ter que performar, e hoje eu não tenho energia para isso. Há também aquelas que transformaram a casa em uma extensão de si mesmas, e qualquer intrusão soa como uma violação de identidade. Os objetos à disposição dos móveis, até o cheiro do ambiente são partes de uma personalidade cuidadosamente construída. Deixar alguém entrar é como abrir o diário íntimo, e nem todo mundo está pronto para isso. Nesse caso, o incômodo não é com a pessoa, mas com a vulnerabilidade que a visita expõe. Mas aqui está o lado fascinante: essa resistência pode esconder uma sabedoria instintiva. Em um mundo onde as pessoas se conectam cada vez mais de forma superficial, preservar o espaço pessoal é um ato de autoconhecimento. Talvez elas tenham descoberto que a verdadeira intimidade não se mede por visitas, mas pela qualidade das conexões, e que às vezes, um café fora de casa pode ser mais genuíno do que uma tarde forçada em um ambiente que deveria ser só delas. Se você é assim, saiba, você não é frio, nem antissocial, nem egoísta. Você apenas entendeu que a casa é mais do que 4 paredes. É um santuário, e não há problema em protegê-lo. O mundo já exige demais da gente, o lar deveria ser o lugar onde a gente não precisa se explicar. E se você convive com alguém assim, respeite. Não é sobre você. É sobre uma história que você não viveu, medos que você não sente e uma paz que eles levaram anos para construir. Às vezes o maior gesto de carinho não é insistir para entrar, mas entender que o não é uma rejeição. É uma forma de amor próprio. Gostou dessa reflexão? Comenta aqui. Você também se sente assim com visitas em casa? Ou conhece alguém que evita? Compartilha com quem precisa entender que não há nada de errado em querer preservar o próprio espaço. E se quiser mais conteúdos como esse, ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima, e que a sua casa seja sempre o seu porto seguro, da forma que fizer sentido para você. Casa com jardim. A casa como espelho. Porque alguns de nós precisam protegê-la como um templo. Você já parou para pensar que a maneira como lidamos com o nosso espaço diz mais sobre nós do que qualquer teste de personalidade? Há pessoas que abrem as portas de casa como quem abre os braços, pratos no fogão, música alta, risadas ecoando pelos cômodos. E há aquelas para quem o ato de convidar alguém para dentro é quase um ritual sagrado, uma decisão que pesa mais do que um sim ou não casual. Se você é do segundo grupo, este texto é um abraço nas suas certezas. Se você convive com alguém assim, é um convite para entender: nem todo muro é uma barreira. Às vezes, é só uma fronteira bem desenhada. A casa não é um palco, é um diário sem capa. Imagine que sua casa é um livro aberto, mas sem a proteção da capa dura. Cada objeto, cada cheiro, cada canto bagunçado conta uma história que você nem sempre quer compartilhar. O sofá amassado do lado esquerdo? Talvez seja onde você chorou depois daquele telefonema. A xícara de café abandonada na pia?
Pode ser o rastro de uma madrugada em claro, lutando contra pensamentos que não cabem em conversas casuais. O quarto com a porta sempre fechada. Talvez guarde não só roupas, mas versões de você que só saem quando ninguém está olhando. Para quem enxerga a casa assim, convidar alguém para entrar não é apenas um gesto de hospitalidade, é um ato de vulnerabilidade. E num mundo que já exige que a gente performe felicidade nas redes, sorria para estranhos e finja que está tudo bem. O lar se torna o último refúgio onde a máscara pode cair. Não é à toa que para essas pessoas, um não é grosseria, é autopreservação. 2. O medo que morou antes. Porque algumas portas demoram a se abrir. Não é sobre você. Nunca foi. Quando alguém hesita em receber visitas, não está rejeitando a sua companhia, está protegendo um espaço que para ela, é o único território onde ainda tem controle. E esse cuidado pode vir de lugares que você nem imagina. A casa que não foi lar. Quem cresceu em ambientes onde as paredes guardavam gritos, silêncios pesados ou a sensação de nunca pertencer, aprende cedo que um lar não é dado, é conquistado. Cada objeto colocado no lugar certo, cada regra de convivência, mesmo que invisível, é uma forma de dizer: aqui finalmente eu mando. Aqui eu me sinto seguro. A invasão que doeu, já teve algo roubado? Não falo de objetos, mas da sensação de privacidade violada, aquele amigo que mexeu na sua gaveta sem querer, o parente que criticou sua decoração, o ex que deixou marcas no seu espaço muito depois de ir embora. Uma casa invadida uma vez pode se tornar uma fortaleza para sempre. O peso de ser anfitrião, para quem tem ansiedade social, receber visitas não é um prazer, é um trabalho. Limpar até o último canto, garantir que a comida esteja perfeita, manter uma conversa fluida enquanto calcula mentalmente se o outro está se divertindo. É exaustivo performar hospitalidade quando você já está cansado de performar a vida. 3. O paradoxo. Quem menos convida talvez seja quem mais ama. Aqui está a ironia. As pessoas que mais protegem seu espaço muitas vezes são as que mais valorizam a verdadeira conexão. Elas não querem café com conversa fiada, querem silêncios cômodos, risadas sem motivo e a certeza de que se você está ali, é porque merece. Para elas, a intimidade não se mede por frequência, mas por qualidade. Elas preferem um jantar para 2 do que uma festa para 20 porque sabem que em grupos grandes, as conversas ficam rasas e o barulho abafa o que realmente importa. Elas não te convidam para passar o tempo, mas para compartilhar momentos, e isso exige um nível de confiança que não se constrói do dia para a noite. Elas entendem que nem todo vínculo precisa de um endereço, às vezes, um café na padaria, um passeio no parque ou uma ligação às 3 horas da manhã dizem mais do que um sofá compartilhado. 4. O que fazer quando você é o de fora? Se você ama alguém que trata a casa como um santuário, a pior coisa a fazer é insistir. Não é sobre você. É sobre respeitar o ritmo. Se ela disser hoje não é um nunca. É um agora não cabe. Oferecer alternativas. Que tal a gente se ver no parque? Mostra que você valoriza a companhia dela, não o cenário. Entender que o sim dela é precioso. Quando ela finalmente abrir a porta, saiba que aquele convite custou anos de construção de confiança. E se você é quem protege o espaço, não se sinta culpado. O mundo já tem demais de gente que abre a casa por obrigação e fecha o coração por medo. Você faz o oposto. Abre o coração só para quem merece entrar. 5. A casa como metáfora. O que seu espelho reflete? Pense bem, a maneira como você lida com o seu lar revela como você lida com você mesmo. Portas sempre abertas? Talvez você ame o caos criativo, a energia de pessoas ao redor, a sensação de que a vida acontece melhor quando compartilhada. Portas com tranca duplamente checada? Pode ser que você tenha aprendido que segurança é algo que se constrói com cuidado, e que nem todo mundo merece ver suas trincheiras. Uma porta entreaberta, nem totalmente fechada nem escancarada? Ah, você é daqueles que equilibra o desejo de conexão com a necessidade de respirar. Não há certo ou errado. Há apenas o que faz sentido para a sua história. Para refletir e comentar. Diamante azul pequeno, você se identifica com esse jeito de proteger o espaço? Ou conhece alguém assim? Diamante azul pequeno, qual foi a primeira vez que você sentiu que sua casa era realmente sua? Diamante azul pequeno, como você lida com o equilíbrio entre privacidade e conexão? Compartilha esse texto com quem precisa entender que não é frio querer guardar um pedaço do mundo só para si. E se você curtiu essa reflexão, ativa o sininho para não perder as próximas, porque aqui a gente fala das coisas que a gente realmente sente, não das que a gente acha que deveria sentir. Até a próxima! E que a sua casa seja sempre o lugar onde você não precisa se explicar. Casa Faíscas.
Por que esse texto funciona? Engajamento emocional. Fala de memórias, medos e desejos universais, todos temos uma relação única com nosso espaço. Validação. Não julga, apenas explica, o que faz o leitor se sentir visto. Contraste. Pessoas que abrem as portas versus pessoas que as protegem, cria identificação imediata. Chamadas para ação naturais. As perguntas finais convidam ao debate, e o CTA é orgânico, não forçado. Metáforas poderosas. A casa como diário, a porta como fronteira, tornam o abstrato tangível. Dica para aplicar. Escolha um comportamento aparentemente estranho. Quem não gosta de aniversário, quem evita selfies, quem odeia telefonemas. E desmonte-o com empatia. O segredo está em transformar o porquê em uma jornada, não em um julgamento. O silêncio que fala, porque algumas pessoas preferem o vazio à multidão. Você já entrou em um ambiente lotado e de repente, sentiu uma urgência física de sair? Não por tédio, não por raiva, mas como se o ar estivesse espesso demais, como se cada risada alheia fosse um grão de areia raspando sua pele por dentro. Enquanto a maioria busca a energia das multidões, há quem respire aliviado só quando a porta se fecha atrás de si, e o mundo lá fora vira um murmúrio distante, abafado pelas paredes. Não é antissocial. Não é arrogância. É uma necessidade de espaço que o corpo não sabe explicar, mas sente como fome. O que o silêncio esconde e o barulho revela. Por trás dessa preferência que muitos rotulam como esquisita, há uma matemática emocional que poucas pessoas entendem. A conta energética que ninguém vê. Para algumas pessoas, cada interação social é como um aplicativo rodando em segundo plano. Consome bateria sem você perceber. Uma festa de 2 horas equivale a um dia inteiro de trabalho mental. O cérebro delas não foi feito para multitarefa emocional, então, quando o ambiente fica caótico, ele desliga os sensores um por um, como um computador superaquecido. Exemplo concreto: imagine um copo d'água. Cada conversa, cada olhada, cada risada forçada é uma gota. Até que, de repente, o copo transborda. E aí? Ou você some, ou explode. 2. O mito da pessoa difícil. Sociedade adora rótulos. Fulano é fechado, belo é antissocial. Mas e se, na verdade, elas simplesmente processam o mundo em alta definição? Enquanto você ouve uma música, elas ouvem cada instrumento separado, a letra, o ruído do ventilador ao fundo, a respiração da pessoa ao lado. Não é falta de vontade de estar presente, é excesso de presença. Metáfora poderosa. É como assistir a um filme em 4K num cinema lotado, enquanto todo mundo está feliz com a versão pirata em 240 polegadas. 3. A memória corporal do excesso. Muitas vezes essa aversão a multidões não é natural, é aprendida. Pode ser a criança que foi ignorada em festas de aniversário, o adolescente que se sentiu invisível em grupos, o adulto que já foi traído em ambientes seguros. O corpo guarda essas marcas como um sistema de alerta. Aqui você já se machucou antes. Cuidado. Frase de impacto: o passado não grita. Ele sussurra nos seus ossos. O outro lado do silêncio, o que eles ganham, e você não vê. Enquanto o mundo aplaude quem enche a agenda de compromissos, essas pessoas estão cultivando algo raro. A arte de ouvir, de verdade. Quem passa tempo sozinho aprende a diferenciar silêncio de vazio. Uma coisa é solidão, outra é espaço para escutar os próprios pensamentos, e mais importante, os dos outros sem a pressa de responder. Exemplo: você já reparou como as pessoas que falam menos perguntam coisas que ninguém mais pergunta? Porque elas ouviram o que não foi dito. Criatividade sem plateia. A maioria das grandes ideias não nasce em brainstormings lotados. Nasce no chuveiro, na caminhada sozinha, na madrugada quando o mundo está quieto. Essas pessoas não estão fugindo da vida, estão criando em segredo. Metáfora: elas são como jardineiros noturnos, plantam coisas que só florescem quando ninguém está olhando. Liberdade de ser inconsistente. Em grupo, somos pressionados a ter uma versão estável de nós mesmos. Sozinhos, podemos chorar assistindo comercial de margarina, rir de uma piada que só a gente entende, ou passar horas organizando canetas por cor. Não há julgamento. Não há performance. Só existe. Como amar alguém que prefere as sombras. Se você convive com uma dessas pessoas, ou é uma delas, aqui vai um manual não escrito. Marca de seleção: não leve para o pessoal. Se elas cancelam planos, não é sobre você. É sobre a bateria emocional delas. Pergunte: você prefere a gente se ver em um lugar mais tranquilo? Dica: cafés vazios, parques de manhã cedo, carros estacionados à noite são os templos deles. Marca de seleção: respeite o ritmo do silêncio. Não encha os vazios com palavras. Deixe o silêncio respirar.
Às vezes, estar juntos sem falar nada é o maior gesto de amor que você pode oferecer. Marca de seleção celebre as pequenas aparições. Se elas foram à sua festa e ficaram 20 minutos, isso foi um ato de coragem. Agradeça. Não comente nossa, você sumiu rápido, mas sim, fico feliz que você tenha vindo. Significa muito. Marca de seleção entenda que o amor delas é em doses homeopáticas, mas é puro. Elas não vão te bombardear com mensagens ou postar fotos com você. Mas quando escolhem estar presentes é porque realmente querem. E isso vale mais que 1000 curtir automáticos. Para quem se reconheceu neste texto. Se você é dessa tribo, saiba. Você não é defeituoso. O mundo não foi feito sob medida para introvertidos, sensíveis ou seletivos. Mas isso não significa que você esteja errado. Sua necessidade de solidão é um superpoder. Em uma era de distração constante, quem consegue ficar consigo mesmo sem entrar em pânico tem uma vantagem rara: autoconhecimento. Não precisa se desculpar por existir em baixa resolução para os outros. Você não é obrigado a ser alta definição para ninguém. E se hoje você se sentiu culpado por cancelar um plano, por preferir um livro a uma bala, lembre-se: o mundo precisa de pessoas que escolhem qualidade sobre quantidade. De pessoas que sabem que às vezes a melhor festa é a que acontece dentro da própria cabeça. Agora me diga, seta preta para a direita, você também se sente assim em ambientes cheios? Como lida com isso? Seta preta para a direita, ou você é daqueles que adora a multidão e não entende quem não gosta? Comenta aqui, vamos debater sem julgamentos. Se este texto fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir que não é esquisito querer paz. E ativa o sininho para não perder as próximas reflexões, porque aqui a gente fala das coisas que a gente sente, não das que a gente deveria sentir. Até a próxima! E que você sempre tenha um canto do mundo que seja só seu. Lua crescente faíscas. Por que este texto funciona? 1. Engajamento emocional imediato descreve uma sensação física universal, o desconforto em multidões. 2. Desmistifica um comportamento julgado, não é antissocial, é. 3. Metáforas viscerais, o ar espesso, grãos de areia raspando a pele. 4. Estrutura de revelação começa com o problema, explora causas, termina com empoderamento. 5. CTA orgânico, convidativo não imperativo, vamos debater sem julgamentos. 6. Frase final memorável, um canto do mundo que seja só seu potencial para ser compartilhada. Dica para aplicar. Escolha um comportamento socialmente mal compreendido, quem não gosta de ser tocado, quem evita olho no olho, quem detesta surpresas, e desmonte-o com empatia, mais ciência, mais poesia. O segredo é transformar o porquê em uma jornada, não em uma acusação.